eu quero fazer com vocês hoje a abordagem de derivadas parciais de primeira ordem, tá? Na aula de hoje. Depois eu escrevo isso. Mas eu acho que é meio ruim a gente começar um assunto novo, por mais que a gente tenha até discutido, né, se não me engano, na primeira aula, na aula 0 ali do curso, a gente discutiu derivadas para funções de uma variável, tá? Então eu gostaria de relembrar com vocês, rapidinho, então vou colocar aqui relembrando, né? Relembrando o quê? Vamos relembrar rapidinho derivadas. Não vou lembrar tudo, não vou lembrar propriedade, não vou lembrar detalhes não, tá? Derivadas de funções de uma variável. Vai anotando aí, hein? Vai anotando aí. Eu vou mandar o PDF, vou mandar, mas sabe como é que é, né? Às vezes tem coisa que eu falo e não escrevo, às vezes tem coisa que eu escrevo e não detalho tanto. Você pode puxar uma setinha no seu caderno aí e falar, não, esse termo aqui está relacionado com aquele outro. Puxa outra setinha, amarra as duas e já vai montando o seu esquema mental aí, seu mapa mental no seu caderno. Tá? Perfeito. Derivada de função de uma variável, a gente tem a definição, né? Vamos só colocar o que é uma função de... Né? A função de uma variável, f de x, tá? Então, a derivada a gente põe f' de x. Por definição, é o limite. Né? Isso aqui que é a derivada. Né? Quando a gente está calculando a derivada, a gente está fazendo isso. Intrinsecamente ou extrinsecamente. Então, a gente tem um fator aqui, né? Uma razão. Então, x mais delta x, menos f de x, todo mundo dividido por delta x. Então, é isso. Na prática, assim, a gente não usa sempre essa definição, ou melhor, a definição para o cálculo, porque tem classes de funções, não é isso? Classes de funções polinomiais, exponenciais, logarítmicas, trigonométricas e assim por diante, para as quais você pode aplicar essa metodologia aqui e encontrar uma resposta geral. Então, sempre que eu derivar um seno, aplicando a definição aí, né, eu obtenho um cosseno. Então, a gente consegue montar uma tabelinha ali, prévia, com as funções que a gente mais utiliza, para não ter que ficar toda hora aplicando limites, sabe como é que é, né? Aplicar o limite não é simples, porque se você falar, não, então delta x foi para zero, já aplicar aqui, você já tem um problema que é a divisão por zero. Então, você tem que fazer toda a massagem algébrica aí possível para eliminar esse delta x do denominador, ou seja, vai ter que fatorar lá em cima o numerador, vai ter que aplicar propriedades geométricas, algébricas, dependendo do tipo de função, né? Isso pode dar um trabalho razoável. De todo modo, é isso. E o que isso quer dizer na prática, né? A gente sabe que uma função de uma variável, o gráfico dela pode ser muito bem representado por uma curva, né? Uma curva no plano cartesiano. Então, tem coordenada x, coordenada y, a origem ali na intersecção dos dois eixos, e você tem aí uma curva qualquer, sendo o gráfico da sua função, tá? Então, na prática, o que a derivada significa para a gente, o que essa razão aqui está informando para a gente, nada mais é do que um coeficiente angular, tá? Uma taxa de variação, isso. Derivada é uma taxa de variação, e sempre vai ser, independente se é uma, duas ou n variáveis, tá? É uma taxa de variação da função, como é que a função está variando, se ela está crescendo ou decrescendo, se ela está estável, né? Está parada ali, não está crescendo nem decrescendo. Então, a derivada é justamente isso, ela te dá o grau de variação instantâneo. Aí que está, essa característica do limite, quando o Δx vai para zero, tá falando que é instantâneo, né? Porque se você pega um Δx qualquer aqui, né? Imagina, então, pega um x1 e depois você pega um x2, assim, tá? x1, x2. Para o x1 você vai ter um ponto aqui, para o x2 um ponto lá, e você vai ter mais ou menos referente a cada um desses pontos uma coordenada y, né? Um y1 aqui e um y2 um pouquinho mais em cima. y1 e y2, né? Seriam as coordenadas de cada um desses pontos que estão sobre a função aí. Então, até subir muito o y2, mas com um exemplo
você deve ter isso. Então, a taxa de variação média você faz com 2 pontos. Então, você tem um ΔX aqui embaixo, que é maior que zero, bem maior que zero. Ele não está tendendo a zero. É um intervalo mensurável, né? Grande. Então, as técnicas de cálculo de média, velocidade média, aceleração média, deslocamento médio, o que é que seja na física, na engenharia, que a gente fala, média, a gente tem realmente 2 pontos distintos. E aí, a média por si só, quando você passa aqui, a gente tem 2 pontos, ele tem uma reta secante, né? Alguma coisa aí, ó, ficou ruim. Mas dá para entender, né? Que a reta passa mais ou menos por aí, assim. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui, o que é? É o ΔY por ΔX. A variação da função mesmo, né? Quanto que ela varia, em função de quanto que eu fiz ela andar. Então, quando a gente aplica esse limite, na prática, aplicar esse limite aqui, ΔX tender a zero, é fazer esses 2 pontos, um encostando no outro, ou fazer o x2 se aproximar lá do x1 tanto quanto você queira, infinitesimalmente, né? Então, limpando um pouco essa bagunça toda aqui. Na prática, quando a gente faz esse ponto x2 andar, né? Nessa direção aqui, assim, ó, ele vai até chegar aqui em cima do x1, né? Quando o ΔX vai diminuindo naturalmente, vai diminuindo até tender a zero, quando eles caem um em cima do outro. Aí aquele ponto que está lá em cima, né? Esse pontinho aqui, ele vai caminhar para cá também. Então, no fim das contas, a gente não vai ter uma reta secante, mas uma reta tangente. Então, é exatamente isso que eu vou tentar limpar aqui, só para relembrar com vocês, tá? Então, a gente não tem mais um x e um y só, não tem mais essa de... Aquele pontinho também foi embora, o segundo ponto desaparece, tá? Então, perfeito. Então, a gente passa aqui uma reta tangente a esse ponto, né? Aí, a reta é tangente, e o coeficiente angular dessa reta aqui, claro, agora o meu x2 está praticamente não, ele está dentro do x1, né? A gente aplicou esse limite aqui. Então, no limite, né, o coeficiente angular tem exatamente essa expressão, né? A gente sabe que é... Cadê? ΔY por ΔX, né? E o y aqui nada mais é do que o valor da função, então vai ficar a função no ponto da frente, né? Final menos inicial, então a função no ponto da frente menos a função no ponto de trás. Ou y2 menos y1. Então, aqui só para relembrar com vocês, tá? Então, ela tem essa ideia. Tá? Então, nada mais é então do que a taxa de variação da função f de x, né? Ou y em relação à variável. Variável x, no caso, porque a função só depende... A função nossa aqui é o f de x, ou simplesmente o y, né? A variável y, em relação à variável x. Só tem uma variável, não tem como ela variar em relação a outra variável, né? Só depende de x. Tá bom? A taxa de variação tem mais, hein? Dá para você complementar aqui, assim, ó, colocar um aspas aqui, ó. Instantânea. Não é a média, não. É a variação instantânea que a gente está falando. Tá? A velocidade instantânea, aceleração instantânea, posição instantânea. Não tem média aqui. Tá bom? Então, apenas para relembrar com vocês. Então, aí, acho que os principais conceitos. Então, derivada é a taxa de variação instantânea da função em relação à variável. Em relação à variável, tá?
No caso lá da cinemática, a variável geralmente é o tempo, né? Como é que varia a posição em relação ao tempo? A taxa instantânea de variação da posição da minha partícula em relação ao tempo é a velocidade. Como varia a velocidade da partícula em relação ao tempo? Porque a velocidade só depende do tempo, né? Às vezes ela está mais rápida, às vezes ela está mais... Não, dependendo do tempo. Em um dado momento ela está mais rápida, né? Uma velocidade maior, em um dado momento ela está com velocidade menor e assim por diante. Então, só depende do tempo, não tem uma dependência de outra variável. Então é isso. Agora, no contexto aqui das derivadas parciais, vamos definir e discutir um pouco. Tá? Então, derivadas parciais. Tá? Parciais. De forma bem simplificada, né? O que é uma derivada parcial? Né? São as derivadas de quem? Justamente das funções, ou para funções, de mais de duas variáveis. Mais de uma variável, né? Duas variáveis ou mais. Então, vou deixar assim, mais de uma, né? Porque a gente acabou de ver uma. Então, para 2, 3, 4, 5, funciona a mesma metodologia, tá? São derivadas para funções com mais de uma variável, tá? Então, eu queria exemplificar, antes de fazer o cálculo, mesmo mostrar expressões ou coisa do tipo, eu queria discutir com vocês problemas que a gente pode, pelo menos, grosso modo, assim, entender e sem necessariamente ter a obrigação de fazer os cálculos, nem coisa do tipo, tá? Então vamos ver um exemplo aplicado, tá? Então, rapidinho aqui, ó. Vou colocar uma aspas aqui no exemplo, porque eu não quero resolver um caso específico, nem fazer cálculo, eu quero só ver as questões das variações, justamente, tá? A derivada para a gente continua sendo variação, taxa de variação. Então, eu já discuti isso com vocês antes, né? Pelo menos a expressão gás ideal, né? Vamos pensar num gás ideal. O gás ideal, ele tem uma expressão geral, assim, né? Genérica para ele, que é o produto entre a pressão e o volume é igual a nRT, onde N e R são constantes, tá? O R é uma constante mesmo, universal, fixada, e o N é o número de mols que você está trabalhando com um certo gás. Então, a gente pensa num gás qualquer, beleza. Certo? Então, sei lá, encheu uma bexiga aí. Encheu a bexiga, soprou, amarrou, tem uma quantidade de gás ali. Então, esse N é constante também, não vai entrar nem sair mais gás ali, tá? Fechou. Agora, as outras não, as outras não são constantes. O que a gente pode fazer aqui, de forma bem simplificada, né? É isolar a pressão, por exemplo. Passa o volume dividindo, vai ficar nRT dividido por V. Ou seja, você já deve ter visto aí que, nesse caso, a gente tem uma pressão que é uma função. Então, a gente pode saber a pressão em função de quem? Né? Isso aqui é uma constante. Não vai variar dentro do problema. Ela depende de duas variáveis, da variável temperatura e da variável volume. Então, ela é uma função, a gente vai trocar o F por P, né, para lembrar que é função pressão, que depende, da temperatura e do volume, né? A pressão é uma função de duas variáveis. O mesmo você poderia ter feito, se eu quisesse isolar o volume, poderia? Poderia. Passa a pressão dividindo. Se eu quisesse isolar a temperatura, poderia? Passa esse cara dividindo, poderia, não tem problema nenhum. Cada uma dessas variáveis, isoladamente aí, você deixar quieta de um lado da equação, vai ser... Você vai perceber que ela é uma função das outras duas que você está trabalhando. Tá bem? Então,
para fazer uma análise bem simplificada, tá? Vamos olhar para essa expressãozinha aqui, ó. Bem simplificada mesmo, tá? Porque a pressão, ela depende tanto da temperatura quanto do volume. Tá bom? Então vamos pensar na variável aqui, na variação, né, da pressão, da variável pressão. E vamos estudar. Se, aqui é uma análise, hein? Presta bem atenção. Se a gente fixa, né? Se fixamos o volume, não podemos fazer com... tanto faz, uma ou outra. Vamos fazer com as duas. Vamos começar pelo volume. O volume. E aumentamos a temperatura. O que ocorre? Eu vou continuar aqui a frase, mas eu quero que vocês me ajudem. Então, olha para essa expressão. Tá? Se eu mantenho um volume fixo, constante, e faço variar a temperatura, nesse caso eu estou aumentando, né? Aumenta a temperatura, o que acontece com a pressão? Como que ela reage? Aumenta, né? É o caso da panela de pressão. A panela é de aço ali, né? 1020, 1040, um aço bem resistente. E o volume dela, na hora que você fechou ela ali, amigo, fechou aquele volume, não vai variar mais quase nada, tá certo? Muito pouco. Depois que a panela esquentou, chegou naquela temperatura, já expandiu ela própria, pronto, ela chegou ali, não vai mais. Mas a temperatura do gás ali dentro pode ir aumentando, né? E o que acontece? Aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Tá bom? Então, faz bastante sentido, né? Tá aqui, ó. Se esse cara aumenta, o numerador do lado direito vai aumentar. Como esse cara aqui vai permanecer constante, né? Em relação a todas as situações anteriores, quando estava mais frio ou mais quente, o volume é fixo, a pressão aumenta também. Natural, né? E o contrário. Se a temperatura diminui, o que acontece com a pressão? Chat. Se a temperatura diminui, a pressão responde como? Diminui também, né? São grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, outra aumenta. Se uma diminui, outra diminui. Nesse caso, a pressão depende da temperatura, que é um fator que você consegue controlar lá no seu laboratório, na sua cozinha, né? Tá joia? Então, a temperatura, nesse caso aqui, aumenta. Como aumenta e tal, isso eu não quero discutir. Qualitativo, tá? Se a gente quisesse colocar barra diminui, a temperatura também diminui. Agora eu vou fazer a análise para outra variável, tá certo? Se a gente agora, ao invés de fixar o volume, fixar a temperatura. Então, se fixamos a temperatura, e aumentamos o volume, o que acontece? Cadê a expressão? Está ali. Isso, o Guilherme mandou uma frase aqui, já meio que resume a história. O volume é inversamente proporcional à temperatura, justamente, porque o volume está aparecendo aqui no denominador, tá certo? Então, se esse numerador é sempre fixo, né, porque a temperatura foi fixada também, além do número de mols e da constante ali dos gases, se eu só estou mexendo aqui no volume, se o volume aumenta, significa que o denominador aumentou enquanto o numerador se manteve constante. Então, a situação que ocorre é o quê? O resultado dessa divisão vai ser um resultado menor, portanto, a pressão diminui. Né? São inversamente proporcionais, como o próprio Guilherme aí andou comentando mais cedo agora. Tá? Então, faz sentido, né? Se você pega
um gás aí, e imagina que ele está confinado numa caixinha, num êmbolo assim, tá certo? Uma seringa, né? Tá lá. Aí você pressiona bem ele, a seringa ali, o êmbolo. Segura com o dedão na ponta lá, sem agulha, claro, né? Tampando assim, e no êmbolo você empurra o máximo que você puder. Você percebe que o volume vai diminuindo, 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 e cada vez vai ficando mais difícil para você empurrar. Por quê? Porque a pressão está aumentando. Conforme o volume diminui, a pressão aumenta. Você está vendo isso? O volume diminui, aumenta a pressão. E o contrário também. Se você para de empurrar e começa a puxar, quanto mais aberto tiver o êmbolo, mais fácil é de continuar abrindo. Ou seja, quanto maior o volume, menor a pressão que você tem ali lutando contra você. Tá? Então, aumentamos o volume. Perdão. Fixamos a temperatura, aumentamos o volume, a temperatura diminui. Né? Então, aumentamos a temperatura, aumenta e diminui. Tá? Tô olhando aqui o que eu escrevi antes, parece que ficou faltando pedaço aqui, né? Deixa eu ajeitar de baixo primeiro, aí depois a gente vai. Então, se a gente fixa o volume, fixa a temperatura e aumenta o volume, então, vamos escrever assim. Então, a temperatura, a pressão, né? Caramba, a temperatura tá quieta lá já tá fixa. A pressão aumentou, o volume, a pressão diminui. E vice-versa, né? Se eu diminuo o volume, eu aumento a pressão. Tá? Então ficou faltando aqui, ó, na de cima. Se fixamos o volume e aumentamos a temperatura, aumenta, diminui. Então aumenta, diminui. Vou colocar uma vírgula aqui. Aumenta, diminui a pressão. Né? O resultado de saída lá nosso é a pressão. Tá? Pressão. Isso. E aí alguém perguntou com o Gustavo, né? E deixa eu ver só mais o que eu ia de comentário aqui antes. Tá, aumenta. Tá, divide mais a pressão. Perfeito. Se você fixa a pressão, perfeito. Você fixa a pressão, na verdade, nesse caso não dá, né? Nesse caso a gente está trabalhando com a pressão como sendo o resultado de uma mescla aí entre temperatura e volume. Então, a pressão ela responde às variações de temperatura e volume. Ah, mas como assim? Não pode? Pode. Nessa que eu fiz, não faz sentido fixar a pressão, porque a gente está calculando a pressão em função da temperatura e do volume. Mas nada impede que você venha aqui, por exemplo, e isola o volume. Aí sim você vai ter nRT dividido pela pressão. Então se eu mantenho a pressão fixa, fixei a pressão, e varia a temperatura, aumenta a temperatura. Bom, o volume aumenta. Se eu diminuo, o volume diminui, você faz a mesma análise. Aí se eu fixo a temperatura e mexo com a pressão, como que responde o volume, tá? Então, tudo bem, Gustavo? Com isso a gente vê que as funções de mais de uma variável, duas ou mais variáveis, também tem essa característica de taxa de variação, né? Então, novamente, eu não quero entrar em detalhes numéricos, nem nada, não faz sentido aqui, mas se a gente faz esse aumento de temperatura, dependendo da forma como ele é feito, isso vai influenciar, claro, em como a pressão responde. Se a taxa de aumento da temperatura é rápida, muito rápida, a pressão vai responder de forma rápida também. Se isso é feito de uma forma gradual, o aumento da temperatura ou a diminuição da temperatura, a pressão também diminui gradualmente. Tá? Isso pode interferir nos sistemas que você está trabalhando ali, estudando no laboratório, no desenvolvimento de algum produto. Tá? Então, mas eu só queria citar isso aqui. Tá? Depois a gente vai entrar com funções assim, com forma algébrica, vamos calcular a derivada. Porque então, beleza, tendo feito essa discussão, eu acho que já ficou mais ou menos claro que, e também tendo feito o estudo de funções que a gente já fez, que não tem por que não ter o cálculo de derivada para funções de duas variáveis, ou três variáveis, ou n variáveis, tá? Então eu queria discutir com vocês
Isso, beleza, Gustavo. Tá certo. Tem as 3 opções, geralmente tem mesmo. Perfeito. O que eu queria discutir com vocês, então, antes de entrar nas expressões, cálculo mesmo, né, algébrico, é o conceito, acabei de fazer isso, e vamos falar da interpretação geométrica da derivada também, antes de entrar no cálculo ali das derivadas, né? Então, interpretação geométrica. Interpretação geométrica. Vamos começar bem do básico, e aí a gente vai melhorando. Espero que dê certo aqui, porque o negócio de desenhar é legal, mas além de tomar um pouco de tempo, é meio... Então vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa assim. Aqui é o R3, tá? O espaço tridimensional, bonitinho. Cada eixo com a sua variável. Podemos chamar aqui de Y, X. Aqui embaixo não tem, geralmente não tem uma direção fixa, você pode girar, mas sempre que está trabalhando com 3 dimensões, o Z acaba apontando para cima. Tá? Assim como quando está trabalhando com 2 dimensões, o Y sempre a função, né, o resultado da função, a gente acaba colocando para cima. Então aqui a gente tem 3 planos, né? Um plano aqui, que é o plano XZ, né? Tem a base clássica nossa, né? Que é o plano XY aqui na base. E um plano lateral, tá? Aqui o YZ. Perfeito? Normal, né? Aqui é só para a gente se guiar no espaço. Joia? Então, eu queria fazer com vocês algumas coisas. Deixa eu ver. Vou pegar um ponto qualquer aqui, ó. Deixa eu pegar um ponto qualquer aqui, assim. Pumba. Tá bom? Então, esse ponto, ele vai, né, ter as projeções dele e tal. Se a gente projetar ele aqui no plano... Olha aí. Aqui no plano de baixo, né, na base. Aí, mais ou menos assim, né? Não sei se eu vou conseguir manter a coisa exata aqui. Pronto. Então, a gente projetou ele lá. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Pronto. Projetou o pontinho lá. Então ele vai ter uma projeção aqui embaixo. Essa projeção, naturalmente, também tem como você trazer para cá, né? Então, falhou. Vamos ver se eu consigo de novo. Aí. Mais ou menos aqui, assim. Então, ficar em cima do ponto é sempre um desafio, né? Quando está fazendo no computador, assim. Ficou mais ou menos, né? E depois a gente tem a projeção na outra direção. Você tem a coisa aí. Então, deixa eu ver se eu já faço isso aqui também. E também tem a projeção do ponto original lá no eixo Z. Tá certo? Então, uma coisa assim. Tá? Então, agora deixa eu ver se eu acerto mais ou menos acertar os pontos literalmente, né? Não sei se vou conseguir, mas vou tentar. Joia. Então, aqui a gente pode também deixar ele tracejadinho. E esses aqui também tracejadinhos. Pronto. Fica mais fácil de visualizar, né? Então, vamos supor, então, que as coordenadas sejam todas... Ele esteja aqui no octante, né? A gente fala de quadrante quando está com 2 dimensões, x, y. Quando a gente está no espaço tridimensional, assim, a gente chama de octante, né? Porque esse pedaço aí corresponde a um oitavo da divisão do espaço tridimensional. Conseguem ver isso? Acho que sim, né? Qualquer coisa, depois vocês façam aí um ensaio, um exercício no papel, que vocês vão ver que tem... O plano você consegue dividir em 4 partes, 4 quadrantes, e o espaço em 8 octantes, que a gente chama. Esse aqui seria o octante positivo, tá bom?
Deixa eu colocar umas coordenadas aí só para a gente... Então, vou colocar aqui, ficou mais ou menos 3. Ficou mais ou menos 4. E essa aqui ficou mais ou menos 2, sei lá. Chutando, tá? Então, você tem um ponto P lá. Bonitinho. Se eu perguntasse para vocês agora, moçada, qual é ou quais são as coordenadas do ponto P? O que você ia me responder? Bonitinho, assim, no chat, com tranquilidade, sem desespero. Responder, Pedro, as coordenadas do ponto P são Vral, Vral e Vral. Quais são elas? Isso, eu devia ter deixado aberto o chat agora aí para rolar aquela, né? Mas, quer dizer, aberto no público, né? Tá aberto aí para mim. Todo mundo que tá mandando, perfeito. Tá falando assim, ó, o ponto P tem coordenadas 3, 4 e 2. Essa ordem aqui é muito importante, hein, moçada? Ah, mas tem 2, 4, 3 se pusesse. Não é bom. Não é o correto. A gente tem uma ordem. Vocês já estão sabendo disso, né? Mas é super importante. Tá bom? Agora, veja bem, o ponto poderia estar em qualquer outro lugar. Eu não vou ficar brincando muito tempo com vocês aqui, porque né, a gente precisa avançar. Mas se fosse aqui e não ali, se esse aqui fosse o ponto original, quais seriam as coordenadas dele? Me ajuda aí. A gente pensando em termos tridimensionais. Esse cara aqui tem o 3, 4, 0. Tá? O Z vale 0 aqui nesse caso. Tá? Se ele estivesse em cima do eixo aqui, assim, ó, quais são as coordenadas desse cara aí? No R3. O segundo, esse aqui, ó. No R3, quais são as coordenadas dele? Todo mundo vê o que é 0 em X, 4 em Y e 0 em Z? Tá, beleza, né? Estamos no espaço agora, todo mundo flutuando aqui comigo no espaço. Beleza, a gente saiu do plano, hein? Agora a gente tá lá no espaço. A gente vai voltar pro plano hoje ainda, mas... Então, eu queria, primeira coisa, garantir isso com vocês, tá? No R3, a gente tem isso. Bom, agora eu vou fazer diferente. Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui e vamos melhorar um pouco o negócio aqui. Tá? O 342 ali, ele vai permanecer, mas eu quero ver se eu consigo traçar um plano que seja mais ou menos... Deixa eu ver se eu pego essa linha dele aqui. E colo. Um plano que seja mais ou menos aqui assim, ó. Paralelo. Isso. Então, eu vou aumentar aqui. Tá? Vou pedir um pouquinho da boa vontade de vocês para visualizar aí. Eu sei que não fica tão legal, mas sei lá. Bom, a gente vai tentando aqui e ver o que dá. Tá, então vou fazer contínuo. Agora eu quero destacar bem esse plano. Tá? Deixa eu ver se eu continuo ele na mão mesmo. Um plano assim, ó. Novamente, vou depender um pouco da boa vontade de vocês, mas acho que dá, né? Dá pra ver aí que a gente tem um plano. Na lousa também não é muito fácil de passar por isso. Então a gente teria alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu aumento esse aqui. Opa, pronto. Tá bom. Agora dá pra ver que tem um plano aí, né? Esse plano contém o ponto P. Joia, deixa eu limpar aqui embaixo. Pronto. Contém o ponto P, o roxo aí. Tá joia? E eu não sei. Bom, eu vou riscar aqui porque na verdade eu precisava que esse plano, para ficar mais claro ainda, quero ver se fica mais claro ainda para vocês. Aqui. Tá, vou deixar assim. Tá, e vou apagar as componentes aqui para também não ficar poluindo muito. Dá para a gente ler direto no negócio. E
Tá bom. Aqui. É aqui. Mas esse plano é infinito, tá? Ele é infinito. Ele contém o ponto P. Tá joia? Se a gente tivesse um outro ponto diferente de todos que a gente tem aí, ou melhor, do ponto P, né? A gente só tem um ponto. O azulzinho aqui, na verdade, é a projeção dele na base ali, no R2, tá? Mas se eu pego um outro ponto aqui, ó, ponto Q, um outro ponto aqui, ó, presta bem atenção, hein? Ponto R. Um outro ponto aqui, ó, um ponto S. E poderia pegar mais, sei lá, né? Um monte aí. Ponto U. Bom? E perguntasse para vocês, moçada, só para recapitular aí, ó. Qual que é a coordenada Y do ponto P? Do ponto P, desse cara aqui, ó. A coordenada Y dele é quanto? 4. 4, né? A coordenada Y. A Z é 2 e a X, a coordenada X desse ponto é 3. Tá bom? Se eu perguntasse, justamente, vamos aproveitar. A coordenada X desse cara aqui é quanto? A coordenada X dele é 3, tá? Esse plano é um plano muito especial. Na verdade, todo plano é muito especial, mas nesse caso, para a gente tridimensionalmente falar nesse plano, vocês estão vendo quem que ele corta? Que eixo que ele corta? Esse plano azul aí, ele corta que eixo? Me respondam. Vou tentar induzir essa resposta. Esse plano aqui corta qual eixo? X, Y, Z. Esse plano aqui, ele cortou, tá bem claro, eu tentei deixar o mais claro possível, ele corta o eixo Y. Ele corta o eixo Y aqui, ó, tá vendo? E ele é infinito. Na verdade, eu até trouxe a retinha para cá para deixar bem claro que ele tá cortando o eixo Y aí. Mas ele sai, ele segue, ele vai embora, tanto para um lado quanto para o outro, é infinito, tá? Uma parede, assim, ó. Ele não encosta no eixo. Aqui pode parecer que ele está cortando aqui, né? Deixa eu... Aqui parece que ele está cortando, mas, puxa, já dá para perceber que está na frente, né? O ideal seria, então, eu picotar aqui no desenho técnico, né? O negócio aí, porque tá por trás. Pronto, melhorou assim? Né? Então, ele está na frente, esse plano azul, tá? A gente fala assim, ó, para esse plano azul. Esse plano azul, y é igual a 4. Você fala y igual a 4, no espaço você tem um plano que passa pela coordenada y igual a 4. Tá? Os outros pontos aqui, ó, deixa eu ver se a gente volta. O ponto PQ, PQ, RS e U, você pode falar pouco sobre eles, mas o que dá para garantir é o que aí? O que eles têm em comum, esses 5 pontos aqui? Todos esses 5 pontos, eles estão em cima do plano, concordam? Eles estão em cima do plano, eles são pontos, pelo menos eu tentei, né, colocá-los assim, nessa ideia. Todos estão em cima do mesmo plano, plano y igual a 4, logo a coordenada y de todos eles é 4. Todos têm a coordenada y igual a 4. Aí o x, não. O p, por exemplo, você vê que o x dele está aqui e o z está lá. Agora, se você projetar o Q, o do lado aí, né? O Q, projeta o Q, você vê que ele já cai em outro lugar. Já cai aqui, então o X vai ser menor, se você vier olhar lá, e o Z vai estar mais, por exemplo, mais alto, mais baixo, que seja, o que você quiser, mas vai ser diferente também. Tá mais ou menos aqui, assim. As coordenadas dos pontos aqui, coordenada X, são todas diferentes. As coordenadas Z, em geral, são todas diferentes também. Mas as coordenadas Y são todas iguais. Deu para vocês pegarem a ideia? Plano Y igual a 4 aí. Se fosse plano Y igual a 2, ele ia estar mais para dentro um pouquinho. Y igual a 6, então
Ah, e se fosse o x igual a 2? Ou x igual a 3, como que seria? Bom, você ia fazer um plano perpendicular aí. Que iria passar por aqui, assim, né? Cadê? Eu não vou ficar me alongando nisso, mas a gente teria algo... Ó, algo assim. Ó, agora não foi. São as retas curvas, né? Agora foi, mas ficou torto. Bom, mas você teria um plano aqui assim, ó, pronto. Cortou em cima do x igual a 3. Perpendicular a outro plano ali. Faz 90 graus aqui, essa intersecção. Tá? Então, espero, tá claro para vocês, né? Nesse plano, é um plano de corte que a gente fala. Esse é um plano de corte. Ele vale y igual a 4. Tá bom? Porque aqui eu exagerei no desenho e vai cortar na folha no PDF. Ó. Vou deixar menorzinho aqui. Depois vocês dão um zoom lá na hora que vocês baixarem. Para ele não quebrar a folha bem no desenho. Tá bom? Então, não fiz nada ainda. Não fiz nada. Vamos para a ideia da derivada direcional agora, tá? Tendo feito isso, agora eu quero voltar com vocês aqui no caderno e vamos pensar numa superfície tridimensional, não é isso? Superfície tridimensional, agora também é ruim, superfície genérica, assim, tridimensional. A gente faz alguma coisa assim, né? Eu já fiz isso melhor. Ó, é difícil também de fazer. Tá bom. Dá para você ter uma ideia, assim, uma superfície tridimensional qualquer, tá? Dada por uma função f de xy. Qualquer também. Bom, então, o que a gente faz aqui, nesse caso, deixa eu tirar esse. Pronto. Vamos colocar os eixos, tá? Mais ou menos aqui assim, ó. O eixo Z, né? Ele cortou ela, vem até aqui assim, mais ou menos. Diminuir um pouquinho. Vai ficando assim, né? Aqui, ficou melhor. E... aqui. Então, novamente aqui na base você pode chamar o nome que você preferir. Tá? Pode ser x ou y, cada lado não tem grandes... Deixa aqui assim, pronto. Nós temos uma superfície, inclusive vamos colocar os eixos aqui, né? Aqui, ó. X, Y. Tá bom? Tudo bem? Então aqui a gente tem uma função. Ou pelo menos uma representação geral de uma função de duas variáveis, né? Que o gráfico é tridimensional, é uma coisa genérica, assim. Então, se a gente vier aqui com um plano, certo? Qualquer, paralelo, a qualquer eixo da base, vamos pegar aqui, vamos ver se eu consigo copiar e colar. Aqui. Isso. Se eu vier com um plano aqui assim, ó. O ideal, na verdade, é fazer ele maior, né? Deixa eu ver se eu faço ele um pouco maior. Um plano aqui assim. E vou tentar fazer isso. Vamos ver se vai. Tá. Vamos lá. Então, eu vou fazer o plano de corte aqui. Ficou meio grande, mas... bom, depois eu diminuo um pouquinho aqui agora. Isso, tá jóia aqui assim. E aí eu vou cortar. Vamos fazer esse corte aí. Poderia até ser mais baixo, né? Para ficar mais claro para vocês. Mas vou deixar assim mesmo. Espero que vocês consigam visualizar e não tá tão difícil assim de ver. Aí depois... ai, caramba. Depois a gente dá uma zapeada aí melhor
nos programinhas e ver isso aí. Então, veja. Claro, eu devo trocar, fechar isso aqui, né? E trocar a cor, para não ficar muito confuso. Aqui. Aqui tá bom. E a última aqui. Então, estou passando um plano aqui na frente, ó. Conseguem ver? Então, uma parte da superfície ficou para trás, outra parte ficou para frente. Vamos trocar as cores, fazer a coisa mais ou menos decente, né? Que cor que a gente faz o plano? Verde? Rosa? Vou fazer rosa. Aqui. E aí a gente troca a cor desse também para rosa. E aqui rosa também. Aí vamos tentar melhorar a visualização disso aqui também. Então, uma parte ficou para trás, uma parte ficou para frente. Vamos mexer nos eixos, que aí já dá uma ajuda, né, na visualização. Então, essa galera aqui, uma parte ficou para trás, os eixos aqui estão para trás, vou fazer pontilhado. E o que está para frente do plano, eu tô deixando contínuo, tá bom? Agora, na superfície eu não vou mexer, não. Na superfície, o que a gente tem? O que a gente pode fazer, né? Acho que eu posso vir aqui, ó, para ficar um pouco mais claro. Vou deixar isso aqui um pouco menor assim. Até encostar na ponta da superfície, tá? Só para não gerar muita ambiguidade aí. Então, vou limpar essa pontinha aqui, uma pontinha aqui. Tá. O que acontece? A gente tem um corte. Estou cortando a superfície. Um pedaço está ficando para fora, um pedaço está ficando para dentro. Então, esse plano aí, rosa, a hora que ele intercepta com o plano... com o plano não, né? Com a superfície azul, ele vai fazer um corte nela. Vai fazer um corte. Tá certo? E esse corte, ele vai ficar dentro, né? Vai ficar paralelo ao plano. Pertence, o corte, a intersecção, ela vai ficar dentro do plano. Vê se você concorda comigo. Se a gente cortar ele, vai ficar alguma coisa... Deixa eu fazer. Vamos lá. Bom, então imagina isso. Você passou aí a faca rosa aí na superfície azul e ficou essa coisa. Tá meio torta, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar. Vou fazer uma superfície aqui assim, então mais frontal possível. Ficou um pouco melhor. Cortou a superfície assim, ó. Tá, vamos deixar ela mais espessa. Então esse foi o corte que ela fez, ó. Bom, o rosa fez esse corte aí. O plano rosa fez exatamente esse corte verde. O que eu quero dizer para vocês com isso? A gente já discutiu isso antes. Eu posso trocar o nome das variáveis aqui, porque vai facilitar na hora da gente fazer a dedução lá. Vou pôr o x aqui agora, né? Só por simplicidade. Tá? Muito faz. Mas, então, a gente já viu isso na semana passada, que a intersecção entre duas superfícies é uma linha, né? A gente falou semana passada que quando cortava um paraboloide, os cortes perpendiculares ou paralelos ao plano XY da base, né? Davam sempre circunferências. Então a gente diminuía aí a dimensão, né? Aqui eu preciso, no caso do azul aqui, 3 dimensões, né? O x, y, z, e aqui no verde, com 2 dimensões é suficiente para descrever essa curva. É o corte, tá? Tá bom? Agora, olhando para esse plano, essa situação toda aí, me diz o seguinte: qual é que é a desse plano? O que esse plano tem de constante aí? Eu vou trocar a corzinha aqui enquanto vocês respondem.
da curva. Não sei se vai ficar melhor rosa também. Vamos ver se fica melhor rosa. Não, acho que vou deixar verde mesmo, melhor. O que esse plano tem? A característica geral dele. A gente acabou de ver ali em cima, nos pontos que a gente discutiu e tal. Para esse plano rosa aqui da frente, jovens. Qual que é a característica dele, esse plano aqui, especificamente falando? Ó, ele é paralelo a X e a Z. Ele corta o eixo Y. Ele corta o eixo Y. Tá? Então, nesse caso aqui, repara, ele cortou o eixo Y. Tá? Tá aqui de frente para o eixo Y. Beleza? E aí você cortou. Qualquer ponto dessa superfície que foi cortada aí, que deu essa curva verde, qualquer ponto dela, veja bem, eu peguei azul, problema. Você vê, ele varia a altura, ele vai para a direita, vai para a esquerda. Esse plano rosa e essa curva verde, ela tá bem chapada de frente para a gente, assim, ó. Frontal, assim, frontal, tá? Para você. Então você veja o seguinte, esses pontos aqui, eles vêm. Eles estão variando em relação a qual eixo? Aqui, ó, quando ele está dançando, aqui, ó. Quando ele aumenta, ele está aumentando o Z. Quando diminui, também está diminuindo o Z. Agora, quando ele está sambando aqui, ó, esses pontinhos, né? Tem pontos mais à esquerda, pontos mais à direita. Eles estão variando em qual eixo aqui, ó? Qual direção? Isso. No eixo X. Tá? Então, veja, quando eu vario, quando eu caminho aqui em cima dessa curva, o que eu estou variando, de fato, as coordenadas que eu estou fazendo variar são as coordenadas X e Z. X e Z. As coordenadas Y, todas, de todos esses pontos aí, vão cair aqui em cima, ó. Todas elas têm o Y igual. Todas têm a mesma variável Y. Então, em cima dessa... Para cá também continua, tá? A mesma ideia. Aqui. Variável Y. Tá? Então, esse corte, qual é a característica dele? Ele é um corte que preserva a coordenada Y de todos os pontos. A curva verde aí não nos deixa mentir. Ela tem infinitos pontos, eu destaquei alguns em azul aí. Todos eles têm coordenadas x e z diferentes um dos outros, mas a coordenada y é a mesma, porque esse plano está contido numa coordenada fixa aqui do eixo y. Vamos chamar aqui, sei lá, um y0. Todo mundo tem y0 de coordenada y. Bom? Show de bola, moçada? Então, perceba o quê? Perceba o seguinte. Se eu pego um ponto desses qualquer, tá? Que está aí sobre a curva verde, tá bom? E faço estudo sobre ele, imagina, você está andando aqui, ó. Sua coordenada Z está aumentando, depois está diminuindo, e vai diminuindo, tá? Percebe que varia? Se eu tivesse feito o mesmo corte, só que ao invés de passar no Y0, passasse um pouco mais para frente aqui, ó, sei lá, se Y0 fosse 5, se eu passasse esse plano aqui no 7, a curva aqui, a dada de intersecção, ia ser diferente, né? Ia ser menor aqui, assim, uma coisa... Tô puxando o plano mais para frente. Tá bom? Então, é natural de você pensar que você ia ter outro formato de curva, inclusive. Né? As inclinações e tal vão variar. Então, para esse corte específico que a gente acabou de fazer, qual é que é o estudo aqui? Tá? Que a gente tem que levar em conta. Para esse corte, mantendo o y constante,
Tá? Todos os pontos aqui têm essa característica de ter o y constante. Se você quiser saber a taxa de variação da função nesse ponto aqui, ó, você consegue. Por quê? Basta calcular uma derivada normal, uma derivada comum. Tá? Se você fizer passar por ele uma reta tangente, cadê? Uma reta tangente, eu não consegui, né? Essa reta tangente, que é mais ou menos assim, né? Não tá a melhor coisa do mundo, mas é o que tá dando agora. Aqui, pronto. Repara. Vamos pôr um pontinho específico aqui numa cor diferente. Não tem mais cor quase. Aqui, ó. Pronto. Então, o coeficiente angular dessa reta, essa reta marrom aqui, se você parar para pensar um pouco, ela também pertence ao plano rosa, tá? O plano rosa é infinito. Eu fiz esse recorte retangular aí, mas ele é infinito, né? É uma superfície infinita, e ele contém essa reta aí. Então a gente diz o quê? Que nesse caso, o coeficiente angular dessa reta é a derivada parcial da função z, né, da função f de xy aqui. É como essa função aqui, esse gráfico, está variando em relação à variável x. Tá? Porque aqui, ó, a gente tem a curva variando em relação, né, o z, né, a altura dela variando em relação a x. Ela está dependendo só de x. Esse corte traz essa possibilidade para a gente. Então, o coeficiente angular dessa reta aí, se a gente discutir isso aqui, então, derivada, como a gente acabou de definir lá em cima, para uma variável. Então, aqui, parcial da função f de xy, né, duas variáveis. Ela é parcial por quê? Ela é parcial porque ela depende de uma variável só. A gente fez esse corte e ela depende de uma variável só, em relação a x. Tá? Então, é parcial em relação a x. Bem? Então, essa é a ideia de derivada parcial. A gente mantém uma das duas variáveis constante e deriva em função da outra. Ah, mas e se eu quisesse derivar em relação a y? Como que eu faço, Pedro? O mesmíssimo procedimento. Você vai fazer um plano perpendicular aqui, né, 90 graus, por exemplo. Assim, supondo que isso aqui tenha 90 graus, né? Faz o corte lá da superfície, vê o perfil que dá. Ah, deu uma outra curva aqui assim, ó. Esse plano, ele tem a variável x constante, né? Você olhar lá embaixo, né? Acabei não desenhando, mas ele tem a variável x constante. Então, essa curva aqui, ó, ela aumenta e diminui. Aumentar e diminuir é em relação a z. Agora, e aqui de um lado para o outro, eu estou variando nesse eixo aqui, ó. Tá vendo que é paralelo a esse eixo, esses duas caras aqui? Então, o outro corte perpendicular, ele nos dá justamente, né, se pegasse um ponto qualquer em cima da curva assim, determinasse uma reta tangente, o coeficiente angular dela seria a derivada parcial da função f de xy, de duas variáveis, em relação à variável y. Tá? Porque essa curva aqui, ó, ela andando aqui, você vê que isso aí é paralelo a isso aqui. É onde ela varia. O ponto pode ter a projeção do ponto lá no y e no z, claro. Tá? Então, eu vou limpar, vou deixar só uma. Mas a analogia para outro, né, para outra derivada parcial, a gente faria assim, tá? Bom, está na hora do intervalo. A gente pode estender uns 10 minutos aqui e depois fazer um intervalo e voltar 10 minutos depois, ou vocês preferem parar agora?
Só para não perder a linha de raciocínio, eu ia colocar a definição aqui, quem está copiando, está tomando nota, porque aí a gente põe a definição, vê, né, a anotação e depois faz exercício no segundo horário, tá bom? Vamos lá, então. Beleza, acho que todo mundo que respondeu aí, pelo menos respondeu. É rapidinho, tá? Só para não perder o fio da meada, a gente para 20 minutos, depois tem que voltar tudo. Então, aqui, rapidinho, tá? Vocês estão me acompanhando? A discussão está mais ou menos clara para vocês aí? Acho que eu não perguntei isso antes. Não tem muito segredo, tá? Eu tô querendo mostrar porque depois a gente esquece dessas coisas e vai calculando. No segundo horário hoje, semana que vem, mas eu começo a esquecer, mas as coisas têm um porquê, tá? É por isso que a gente faz derivada parcial. É exatamente o que a gente fez agora ali no caso da pressão, temperatura e volume, tá certo? Quando eu falei para vocês, fixa uma temperatura. Quando você fixa a temperatura, é isso aqui que você está fixando. Como é que varia o volume? Está aqui. Ele varia com esse perfil aqui, ó. Tá certo? Não, agora fixa o volume. Né? Se você vai fixar o volume, você vai traçar um plano que é perpendicular ao outro aqui e vai fazer toda a discussão. Então vamos escrever aqui rapidinho um resumo do que eu falei e mostrar para vocês como é que a gente... Né, os símbolos e tal. Então, resumindo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, o coeficiente angular... É o que eu escrevi ali, né? Mas vamos colocar bonitinho aqui. Então, da reta tangente destacada, aquela reta marrom lá, né? Deixa eu aqui marrom aqui para você lembrar, né? Então, representa para a gente a taxa de variação da função original a nossa f de xy, em relação à variável x. Pronto, tá? Por analogia, né? Não vou fazer, mas analogamente. Temos que, se o plano de corte fosse perpendicular, ao mostrado, a gente mostrou foi em rosa, né? Ele teria um valor fixo para x e sua curva de intersecção teria a taxa de variação dada como a derivada parcial da função f de xy em relação a y. Tá? É a analogia com o caso de cima que eu falei para vocês, se a gente virasse 90 graus e tal. E aí, para encerrar mesmo aqui, pelo menos momentaneamente, né? Anotação. Como é que a gente representa, escreve, né? Uma variável, uma derivada parcial. Então, vamos novamente, né?
seja uma função qualquer, f de x, y, de duas variáveis. Suas derivadas parciais são denotadas por tá? Tem algumas notações, né? A derivada em relação a x. Então, a gente tem... Ao invés a gente fazia antes dy dx, né? Ou df dx. Ou f'. Essas eram as que a gente usava no cálculo 1, e vocês usam bastante ainda na física. Lá. Derivada parcial, o símbolo dela não é um D, é um D-ROND, que chama, né? Parece o logotipo da ASICS. Então a gente fala del z, del x. Então é a variação da função original em relação a x. Ou, tá? Del f, del x. A forma de falar é del, então mais comum, del. É um delta, né? É o D grego, um delta. D-ROND. E ainda, a gente tem a notação que a gente vai mais usar aqui nas nossas aulas, mas você vai ver muito isso aqui ainda. Na nossa aula a gente vai ver um pouco disso, mas na física, na engenharia, tem, em outros cursos aparece essa notação, por isso que eu estou colocando. Mas o que eu vou usar mais aqui, ó, eu tenho a função e vou derivar ela em relação a x. Pronto. Então ponho subíndice x. Para y, a mesma coisa. Del z, del y, del f, del y, que é a mesma coisa que a derivada de f em relação a y. Tá? É a notação mais simples aqui que a gente tem. Eu vou usar essas notações. Tá? Então, aí, para concluir, né? Na prática, a derivada de uma função, né? Então, na prática, quando a gente quer derivar uma função, se eu tenho a função lá, você estava mostrando uma coisa genérica, assim, uma curva qualquer, etc. e tal. Quando a gente quer derivar uma função conhecida, né? Em relação a uma das suas variáveis, a gente fixa uma variável e deriva em relação àquela que a gente quer. Se eu quero derivar em relação a x, eu vou olhar para aquela função como se ela só dependesse do x. Tudo que é y é constante. Se eu quero derivá-la em relação a y, eu vou olhar para aquela função como se ela só dependesse de y e deixo o x como se fosse um número, não uma constante multiplicativa ou uma constante aditiva, dependendo como ele aparece lá. Quando queremos, aqui fiquei falando, né? Então, derivar uma função em relação a uma de suas variáveis, a gente simplesmente, né, ignora as outras. Ou seja, a gente considera essas outras variáveis como uma constante, né? Então, variáveis como constantes. Tá? E aí a gente faz uma pausa para o intervalo e eu vou deixar um exemplo para quem quiser fazer durante o intervalo, para ver se pegou a ideia antes de eu explicar, antes de eu fazer o exemplo, né? Pega essa função aqui, ó, f de x, y, 3x², que multiplica y, menos 2x, mais 4y, menos 1. Né? A função é essa. Derive a em relação a x e b em relação a y. É isso.
Bom, então essa é a função. Depois do intervalo, agora são 8h35, né? Eu pedi 10 ou 15 minutos. Estou dentro. E aí quem quiser, durante o intervalo faz, a gente volta 10 para as 9, 5 para as 9. Bom, então 5 para as 9 a gente retorna. E é interessante tentar fazer. É bem simples, mas tem que estar um pouco ligado. Dá para fazer já. Mesmo sem eu ter feito. Eu indiquei só. Tá bom? Então, a gente se vê 5 para as 9. Tá? No segundo link lá. Joia, moçada. Tudo bem até aí? Vou ficar mais um minutinho, mas depois vou fechar aqui para poder ativar o outro link lá.